Capítulo 18 sobre como os príncipes devem manter sua palavra. Todo mundo concorda que é louvável um príncipe que mantém a sua palavra e vive com integridade, e não com astúcia. Mesmo assim, a nossa experiência tem sido que aqueles príncipes que fizeram grandes coisas têm dado pouca importância à sua própria palavra e têm sabido como, com astúcia, transtornar o intelecto dos homens e, no fim, conseguido superar aqueles que se firmaram sobre a sua palavra. Você deve saber que existem duas formas de contestar, uma através das leis e outra através da força. A primeira forma é própria do homem e a segunda dos animais. Mas, como a primeira forma frequentemente não é suficiente, é necessário poder recorrer à segunda forma. É, portanto, necessário para um príncipe entender como utilizar o lado animal e o lado humano. Isso tem sido ensinado aos príncipes, de forma figurada, pelos antigos escritores, que descrevem como Aquiles e muitos outros príncipes antigos foram confiados aos cuidados do centauro Quirón, que os educou de acordo com a sua disciplina. Isso significa simplesmente que, como tiveram como professor um ser que era metade animal e metade homem, é necessário que um príncipe saiba usar essas duas naturezas, e que uma sem a outra não é duradoura. Um príncipe, portanto, precisando saber bem empregar o animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não consegue se defender dos laços e a raposa não consegue se defender dos lobos. Portanto, é necessário ser uma raposa para conhecer os laços e um leão para aterrorizar os lobos. Aqueles que agem apenas como um leão não entendem como os laços agem. Portanto, um senhor sábio não pode nem deve guardar sua palavra quando isso é prejudicial a ele, e quando as razões de ele ter dito o que disse não existem mais. Se os homens fossem inteiramente bons, esse preceito não se manteria, mas como são maus e não manterão a palavra deles com você, não há razão para que você também cumpra a sua. Jamais faltaram a um príncipe razões legítimas para justificar a quebra de sua palavra. Eu poderia dar inúmeros exemplos modernos disso, mostrando quantos tratados e compromissos se tornaram vazios e sem efeito algum através da infidelidade dos príncipes, e aquele que soube como agir como a raposa se saiu melhor. Mas é necessário saber disfarçar bem sua característica e ser um grande simulador e dissimulador. Os homens são tão simples e tão sujeitos às necessidades do momento que aquele que procura enganar sempre encontra quem se deixa enganar. Não posso me privar de dar um exemplo recente. Alexandre VI não fez outra coisa senão enganar os homens. Nem ao menos pensou em fazer outra coisa. E ele sempre encontrava vítimas, pois nunca existiu um homem que tivesse maior eficácia em asseverar, ou que com maiores juramentos afirmasse uma coisa que depois não cumprisse. Porém, os seus enganos sempre fizeram que as coisas acontecessem de acordo com seu desejo, pois ele conhecia bem esse lado das pessoas. É, portanto, desnecessário que um príncipe tenha todas as qualidades anteriormente mencionadas, mas é bastante necessário que ele dê a impressão de possuí-las. E ainda ouso dizer que tê-las e sempre usá-las é danoso, enquanto aparentar ter essas qualidades é útil. Parecer piedoso, fiel, humano, religioso, íntegro, mas com a mente preparada de modo que, precisando não ser essas coisas, possa e saiba ser contrário. E deve-se compreender o seguinte, que um príncipe, especialmente um príncipe novo, não pode praticar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, sendo muitas vezes obrigado para manter o Estado a agir contra a fé, a amizade, a humanidade e a religião. Portanto, é preciso que ele tenha uma mente disposta a mudar de acordo com os ventos e as variações da sorte. E ainda, como eu disse antes, não deixar de ser bom se possível, mas, se necessário, saber então ser o inverso. Por essa razão,
Um príncipe deve ter muito cuidado para não deixar escapar da sua boca nada que não seja repleto de 5 qualidades antes mencionadas, para que ele pareça, para quem ver e ouvir, repleto de piedade, fé, humanidade, integridade e religião. Nada há mais necessário de aparentar ter do que essa última qualidade. Qual? Religião. Já que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos poderão vê-lo, mas apenas alguns poderão tocá-lo. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos realmente sabem o que você é. E estes poucos não ousam contrariar a opinião dos muitos que, aliás, estão protegidos pela majestade do Estado. E nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, que não é prudente desafiar, julga-se pelos resultados. Não é aquela frase famosa, mas é mais ou menos isso. Por essa razão, deixe que o príncipe fique com a glória de conquistar e manter o seu estado. Os meios sempre serão julgados honestos, e ele será louvado por todos. Deixa eu ler de novo isso aqui. Por essa razão, deixe que o príncipe fique com a glória de conquistar e manter o seu estado. Os meios sempre serão julgados honestos, e ele será louvado por todos. Pois o povo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados. E no mundo não existe senão o povo. Pois poucos encontram um lugar quando muitos não têm onde se apoiar. Um príncipe Fernando Aragão, eu colocou a nota aqui, um príncipe Fernando Aragão, dos dias de hoje. O cara começou a cortar os negócios aqui na hora que terminando. Um príncipe dos dias de hoje, que não convém nomear, ele diz não convém nomear, mas o cara coloca a nota, Fernando Aragão. Não prega senão a paz e a fé, e ele é hostil a ambas as coisas. Também, né, ele diz aqui dos dias de hoje, só que ele escreveu esse troço aqui na Idade Média, então tanto faz. De novo, um príncipe dos dias de hoje, que não convém nomear, não prega senão a paz e a fé, e ele é hostil a ambas as coisas. E se as tivesse praticado, teria perdido sua reputação e seu estado em muitas ocasiões. Essa parte aqui parece a famosa frase, né? Os fins justificam os meios, que todo mundo despreza. Só que dita de outra forma. Essas frases aqui, por essa razão, deixe que fique, os meios serão sempre julgados honestos, tá? Aparência, resultado, e no mundo não existe não. É isso aí. Parece. Eu não sei, provavelmente vai ter aqui no livro a frase literal, né? A frase os fins justificam os meios, mas eu até agora não vi, então